Boa noite, amores, boa noite. Mais um episódio do seu Cacau Pod. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia do seguir em frente e dia de um programa mega especial. E hoje não é um programa mega especial, é o programa que nós estamos trazendo uma nova pauta. Cacau agora está o quê? Nos esportes. Vocês vão entender tudo isso, que os meus convidados vêm trazer uma história de impacto através da atividade física. E vocês vão entender tudo isso, os convidados. Hoje a mesa está repleta. Mas antes de eu apresentá-los, vocês já sabem que aqui no Cacau Pod vocês têm que fazer o quê? Pagar a prenda, meus amores. Exatamente. Curta, comenta, compartilha. Como eu sempre digo, o incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito para o crescimento do canal. E antes, tudo antes, né? Mais uma vez, quero agradecer e dar as honras ao nosso patrocinador, Massas Caissara, o sabor da Itália na sua mesa. Há 14 anos produzindo qualidade com muito carinho e amor. Se você quer levar sabor, o sabor da Itália à mesa, levar o melhor da massa, aquele nhoque maravilhoso, e tem uma gama de produtos, tá? Entram em contato e dizem: Massas Caissara, eu sou Cacau Pod, vai que tem um carinho especial para você. E o nosso público, como eu sempre, todos meus patrocinadores, toda a parceria que eu fizer, ela vai sim ter o compromisso de acarinhar o meu público, que faz toda a diferença nessa caminhada do Cacau Pod. Então, uma vez por mês teremos o sorteio das Massas Caissara aqui para um espectador do Cacau Pod. Então fica ligado nas redes sociais, que na semana que a gente for fazer o sorteio, nós vamos soltar o link nas redes sociais. Vocês comentem lá, eu quero Massas Caissara do Cacau Pod. E aí nós teremos um agraciado, vai vir aqui, ó, no Cacau Pod receber o seu brinde, tá bom? Agora vamos receber os nossos convidados. O professor, né? Professor de Sidney Sabino, do projeto Bom Combate, veio trazer um pouco da história da superação através da atividade física, através especificamente do karatê. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão assistindo. Para mim é uma honra estar aqui te conhecendo pessoalmente, esse programa de alta repercussão. Obrigada. Você já ganhou um fã. Obrigada. E eu quero mandar um beijo a todos aí, né? Que estão felizes e vão estar acompanhando a gente esse bate-papo aí. Gente, eu vou falar pra vocês que essa história da conversa dele, que é um fã, não é mentira. Tem um ano que ele me acompanha. Um ano que ele fala assim: Cacau, eu quero levar o meu projeto no Cacau Pod. Gente, é um diferencial pro nosso trabalho, Sabino. Eu vou falar isso pra você. É um diferencial quando a gente é escolhido. Verdade. Porque são duas vias. As vias que a gente vai lá, tudo organicamente, e bate na porta, e pede espaço. E a via que você tem esse reconhecimento. Quando você tem a confiança de entregar o seu projeto, de trazer o seu projeto ao nosso podcast, faz toda a diferença. Então, quando ele diz: Cacau, você tem um ano que ele fala: Cacau, quero levar meu projeto no Cacau Pod. E agora aconteceu, porque tudo acontece na hora certa e no momento certo. Verdade. E óbvio que ele trouxe, né, os pupilos dele para estar aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda, Micael. Eu falei pra ele: seu nome me manda muito, eu tenho que pensar. E Guilherme, seja muito bem-vindo ao Cacau Pod, tá? Fiquem à vontade, estamos na sala de casa e nós vamos começar aqui, Sabino, pra gente começar essa nossa brincadeira, que eu falo que o Cacau Pod tem que ser sempre muito gostoso. Eu queria que você falasse da onde nasce o projeto. Queria que você falasse, antes até de nascer o projeto, eu quero que você fale do Sabino Pessoa. Sabe? Antes, como que chegou o karatê na sua vida, em particular? Então, tem uma história de superação, né?
Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, né? Que hoje é falecido, mas meu pai que teve aquela ideia, né? Para me levar até o karatê, que até então, na minha infância, entre 8 e 9 anos de idade, era uma criança pacata, uma criança que, de família, que não era muito de rua, né, de briga, de confusão. E nisso, na escola, as outras crianças, até mesmo ali no bairro, na rua, as outras crianças, adolescentes, eu era muito vulnerável porque eles vinham para tentar me agredir, né, para você entender melhor, eu era um saco de pancada, né? E às vezes eu não queria ir para a escola e nisso a família sofre. A família sofre e quantas das vezes meus pais tinham que ir lá na escola falar com a diretora, com a professora, porque não tinha mais aquela vontade de ir para a escola. No alto dos nossos 15 anos que nós temos aqui na nossa idade, você está falando que você sofria bullying? Isso, que na época isso. não se falava isso, você sofria bullying na escola? Isso, perfeitamente. Era bullying, racismo. Isso aí eu sofria muito. Era uma criança assim que só vivia chorando, né, por causa disso. E muitas das vezes as pessoas falam que isso acabou, mas não acabou. Só quem passou, né, na pele sabe hoje o que é referente né, o racismo. Então, gente, nisso os pais têm que sentar os filhos, têm que conversar, porque às vezes, hoje em dia, tu vê quantas crianças adolescentes que andam com depressão, deprimida, né, ao ponto até de tirar a sua própria vida por causa, né, dessa situação, né, que é difícil a gente falar, é muito triste a gente falar sobre racismo, né, e bullying. Quantas crianças, adolescentes hoje que sofrem por isso, apanha, né, não por causa da cor negra, às vezes porque é um pouco gordinho, às vezes é um pouco magrinho. Hoje em dia a gente está numa sociedade estranha que tudo é motivo, né? Isso. A gente anda numa sociedade estranha que tudo é motivo. E acho que é importante você ter salientado a importância do seu pai. Por quê? Na realidade de sociedade que nós vivemos hoje, a ausência dos pais, eu ia falar paterna e materna, mas a ausência dos pais tem sido muito significativa ultimamente. Verdade. Por conta da dita da internet, por conta da dita do celular, da babá eletrônica, que a gente escuta falar muito hoje em dia. Então, acho que é importante você levantar essa luz, colocar esse foco na necessidade desse olhar e da presença dos pais. Não, com certeza, com certeza. É essencial a presença dos pais. Porque se os pais não olhar, não cuidar, não se preocupar, o mundo está aí. O mundo está aí, né? E tu pode ver que hoje as escolas, que eu dou palestra em escola, e os 4 tópicos, Cláudio, que eu dou nas escolas, referente à palestra, é bullying, tudo que eu passei na infância. Bullying, racismo, superação e esporte. Esporte ajuda, tira a criança das drogas, da criminalidade, num caminho errado. Também só celular também, né? Às vezes os pais têm que olhar, observar o que os filhos estão olhando na internet. Por quê? Porque hoje existe muito pedófilos, né? Muitos jogos aí, que a criança é inocente e muitos pedófilos ali se fazem como um inocente, como um paizão, a linguagem é essa. Por causa da carência, né? E ele entra exatamente nessa lacuna que existe Acontece nesse caso. muito isso, é muito triste. Por isso que eu quero frisar aqui, para vocês que estão assistindo, os pais que venham prestar muita atenção sobre isso. Se eu não tivesse ali ouvido meu pai, com certeza podia entrar nas drogas, na criminalidade. Graças a Deus, o karatê chegou primeiro para mim do que as drogas. Amém. Né? Então eu agradeço muito. Mas outra coisa que você diz também, o karatê é essa visão do seu pai, né? Por que essa superação? Porque o karatê faz nascer um campeão. Tira o menino que está lá subjugado, que está lá se sentindo acuado, e faz nascer um campeão
que a gente tem aqui, eu quero que você fale um pouco da sua trajetória no Karatê e das suas conquistas com o Karatê. Então, que nem eu frisei aqui, das 8, 9 anos de idade, eu passei todo esse processo aí, né? Essa situação, através do bullying, racismo, passamos muita necessidade na infância, passamos fome, moramos em casa de favor, né? Casa de família. A gente praticamente, olhando no olhar humano, assim, a tendência era seguir o caminho errado. Exato. Mas por isso que eu falo para vocês, gente, a importância dos pais. E meu pai vendo, porque é a família que sofre, né? Vendo o filho sofrendo, o filho apanhando, sofrendo bullying, racismo, não podia sair na rua e sempre vinha as pessoas, as crianças e adolescentes para tentar te agredir. Aí nisso meu pai falou, filho, eu vou te levar numa academia de karatê para que você venha poder se defender. E até então eu não sabia, Cláudia, o que era referente a karatê. Gente, é muito estranho ele ficar me chamando de Cláudia. Eu fico olhando pra ele, quem que é Cláudia? Todo mundo me chama de Cacau. Aí ele tá assim, então, Cláudia... Cláudia, eu tô me sentindo, parece minha mãe chamando minha atenção. Prazer, Sabino Cacau. Cacau. Seja muito bem-vindo ao Cacau Pode. Tô entendendo nada. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa de errado que ele tá bravo comigo? Cacau é a pessoa jurídica, física, que paga os boletos. Cacau Pode é a pessoa do entretenimento. Respeita. Cláudia. Prazer, Cacau. Vamos lá. Voltamos. Então, Cacau. Aê! Então, Cacau, aí nisso meu pai me levou nessa academia, que era a Academia Heian, ali perto do Carrefour, do Sensei Carlos Magno, né? É um dos grandes professores aí na Baixada Santista, até fora, seleção brasileira, paulista. Aí me abraçou. Agora, aquela criança tímida, aquela criança que não era muito de conversar, agora conheceu o karatê. Agora a importância do professor. Gente, o professor não é só um professor, mas sim um amigo, um conselheiro, um pai. E nisso eles me abraçaram, Cacau. Eles me abraçaram. E nisso eu me senti ali, sabe, muito feliz, acolhido, tudo, né? Aí quando eu olhei para trás, falei, poxa, aquela criança que sofria bullying, racismo, que era rejeitada, ignorada, agora é abraçado, não só pelos professores ali, mas sim pelos alunos. E nisso começou a me motivar quando começou os campeonatos. Gente, aí quando começou, com 10 anos de idade que eu comecei, acho que com 11 anos de idade, o Sidney Sabino, ali criança, já começou a ser medalhista. Imagina agora, aquela alegria, aquele filme que começou a passar da minha vida. Aí não tem como não se emocionar, Cacau. Não tem como você não ficar ali olhando e falar, poxa, passei por tudo aquilo e hoje eu estou sentindo, sabe, abraçado. E eu olhava para minha família, vendo a alegria da minha família, né? E hoje eu vejo assim, sabe? Eu vou até falar dos títulos também, daqui a pouquinho. Tô aqui, ó, tô aqui. O orgulho que eu dei pra minha família. família. Tem aí material, meu amor, foto dele lutando na academia, pode ir soltando, tá? Enquanto a gente for batendo papo aqui, fica à vontade. Se tiver só dele, por enquanto, que aí, na hora que a gente chegar num povo aí, a gente solta o restante. E aí você começa, então, você conhece os campeonatos. Isso, aí já comecei a ser medalhista. E aí ele te dá a noção do quanto que você é capaz. Verdade. Aí o que mais também me motivou foi as mudanças de faixa. Aí comecei na branca, depois fui fazer exame, fui para amarela, eu fui para laranja, depois eu fui para azul, aí eu fui para verde, e fui para roxa, e fui para marrom. Aí nisso, os meus pais falaram assim, filho, a gente morava ali na Vila São Jorge, né? Aí, filho, vamos ter que se mudar para o bairro de Jockey Club. E nisso, tinha um professor, Francisquinho, conhecido como Chiquinho. E era grande a semelhança entre eu e ele. Só que tinham 2 metros, né? Aí o meu apelido no karatê era Chiquinho Júnior.
pela semelhança. E ele sempre treinava nessa academia do Magno, onde eu era criança. Aí, quando chegamos, se mudamos pro Jockey, para minha surpresa, gente, para minha surpresa, Cacau, se mudamos ali pro Jockey Clube, 2 quadras da academia aonde eu ia morar, tá vendo? Olha, a casa que eu ia morar era 2 quadras da academia do Jockey Clube, quer dizer, o Chiquinho já me conhecia nos campeonatos. Os alunos também já me conheciam. Então, ficou mais fácil ali. Eles me abraçaram. Aí, nisso, eu fui formado, né, a professor ali na academia do Mestre Chinzado, que hoje é falecido, que era a academia ali na Cena do Feijó. E nisso aí começou a minha ascensão nos campeonatos. Eu sou especialista, gente, no Shiai Comitê. O que é Shiai Comitê? Ele tirou aqui, ó, da ponta da minha língua. O que é isso aí? O que é? É que a língua é uma língua diferente. É uma língua diferente. Eu era especialista no Shiai Comitê. O que é Shiai Comitê? É luta para competição. Tá. Tem uns que é especialista no kata. O que é o kata? É uma luta imaginária, né? Você ali defendendo, atacando e contra-golpe. Como você imaginando uma pessoa, mas você ali sozinho, você imaginando ali treinando com alguém, mas só que é uma luta imaginária. Você ali, mas você alguém atacando, né? Você defendendo e contra-golpeando e você atacando. Então, é o quê? Kata é luta imaginária. Tá. Mas eu era especialista no Shiai Comitê, que era a luta para competição. Aí começou ali minha ascensão nos campeonatos, né? E nisso, o que deixava eu muito feliz ali era nos campeonatos, que quando... Imagina a alegria, Cacau, ali nos campeonatos, a sua família gritando o teu nome, os alunos, professores gritando, é campeão. Campeão. Olha, Eu acho que é importante, assim, esse lugar que você também, eu acho, culturalmente falando, o Karatê te trouxe possibilidades. Pensando no menininho, tá? Aquele menininho não teria a possibilidade de sequer sonhar em chegar na Argentina. com certeza. E aí Ser um você- campeão mundial. É isso aí. Mundial. E aí você chega lá e faz história. Isso é muito... Eu penso pra você, eu tô pensando enquanto espectadora sua, de quão poderoso isso é pra sua autoestima, pro seu reconhecimento enquanto pessoa. Isso eu consigo entender esse lugar que você fala do quanto que o Karatê salva vidas e te salvou, né? Verdade, Cacau. Poxa, eu fico assim, sabe, emocionado. Por quê? Porque, poxa, eu sou não só campeão mundial, eu fui 4 vezes campeão santista consecutivo. Maravilhoso. Fui ex-seleção brasileira. Então imagina como que eu fico. Hoje, a gente dando palestra, hoje, graças a Deus, através da minha história, eu quero mandar um beijo para, com sua permissão, mandar um beijo para todos, né, apresentadores, alguns programas dão espaço, né? certíssimo. Através dessa minha história, temos ido em vários programas de televisão, em vários podcasts, jornal, e através também dessa minha história, até celebridades também têm mandado vídeos, né, de encorajamento para mim, dizendo para ir em frente. Quero mandar um beijo pro Buiú, da Praça é Nossa. Conheci o Buiú. Vai ser irmão, vai ser irmão. Agora ele falou, eu não sou parente, não, mas a verdade é ele. Buiú, um abraço. Ó, tá em pé aquele café que você prometeu, hein? Buiú, se você vier aqui tomar café com ele e não me convidar, a gente vai ter um problema aí, tá bom? Só isso que eu vou te falar. Ó, aqui nós temos, eu vou falar pra vocês o que ele tá falando, de quando ele diz do quanto ele venceu todas as limitações que tentaram acreditar que ele tinha, porque a verdade foi isso. Verdade. Não é? Limitações que tentaram te fazer acreditar que você tinha. Ele, campeão mundial na Argentina, que acabamos de falar, até 60 quilos. Córdoba, Argentina. mexe, hein? 4 vezes campeão santista. Seleção brasileira de karatê. Invicto da categoria. Mexe com o homem. Mexe com o homem. E dessas vitórias todas, nasce a sua
Eu nem sei, eu vou perguntar, na verdade. Da onde nasce? Porque você já estava com uma carreira vitoriosa. Só que você não esquece, eu consigo ver isso muito nítido em você, tá? Você não larga, não solta a mão do menininho lá que teve o acolhimento do seu pai. Porque você já estava numa carreira vitoriosa dentro do karatê e você tem um start de olhar para os seus. Da onde nasce, então, o projeto Bom Combate? Então, esse é o projeto Bom Combate, eu quero mandar um grande abraço. Ele é o homem do abraço, ele vai acabar o programa dele mandando abraço. Eu tô só sacando ele aqui, ó. Quero mandar um grande abraço ao grande amigo, que eu tenho um carinho e respeito, professor e instrutor Paulo Lourenço. Ele tinha esse projeto aí, Bom Combate. Aí ele parou e falou assim: Sabino, eu quero te passar esse projeto para você, dar continuidade. Nossa, confiança, né? Aí eu falei: professor, eu vou Honrar. vou honrar, né, o seu nome. Gente, quando eu peguei esse projeto, menos de um ano já estava na televisão. Projeto Bom Combate. Hoje, graças a Deus, muita gente conhece esse projeto Bom Combate. Qual é a filosofia? Qual é o intuito do projeto Bom Combate dentro da comunidade? O intuito é alcançar crianças, adolescentes e jovens através do esporte. Respeito, né? E tem que ter aquele, como eu sempre falei, tem que ter o respeito, respeitar os pais, as mães, respeitar o próximo, disciplina, respeito. É isso que é o nosso intuito. E o que me deixa emocionado, Cacau, é quando os pais me procuram e falam: professor, o meu filho só vivia brigando na rua, era ignorante, era muito de conversar, e era até difícil de eu sentar com ele. Agora hoje meu filho está transformado. Então isso não tem dinheiro que paga, sabe? O carinho, o respeito e reconhecimento. Eu falo: opa, peraí, então eu estou sendo visto, o meu trabalho está sendo bem feito. Ou seja, eu estou fazendo bem, né, a lição de casa. Vamos ver, não é assim, eu tô fazendo bem. Eu quero provas. Falei pra ele, eu quero provas, Isso. quero testemunhas. E aí eu falei, eu preciso conhecer o fruto desse projeto. E aí, sabe o convidado não convida? Então eu fiz o convidado convidar. 2 frutos, né, para representar todos que são agraciados pelo projeto. E aí nós temos aqui no programa de hoje Micael, eu tô aqui, ó, entendeu? Aqui. Micael e Guilherme, que fazem parte do projeto, são alunos do professor Sabino e vêm aqui compartilhar um pouco da vivência, né, Mica? Mica, Boa noite, primeiramente. Boa coisa noite. linda. Me fala, meu amor, me fala um pouquinho de você, sua idade, se estuda e como você chegou no projeto. Bem, meu nome é Micael, tenho 15 anos, estudo. Segura a cadeira dele aí, pra ele parar de balançar. Tô no primeiro ano do ensino médio. Eu cheguei no Karatê até então por incentivo do Guilherme. Foi um incentivo. Só que desde pequeno eu sempre quis fazer. Só que, não tinha lugar, não conhecia gente, não conhecia pessoas. Então, isso ficou só meio que um sonho. Aí eu não conseguia correr atrás de conseguir. Não é à toa que, eu fiz outros esportes antes do Karatê. Aí eu conheci o Gui, fiquei bem próximo dele. Aí a gente veio pro Karatê. Ele já é desde muito tempo e eu vim agora. Já fez 3 anos que eu tô no Karatê. Aí o Sensei é uma ótima pessoa. O Sensei é muito bom, me ensinou desde pequeno, Desses 3 anos, né? Desses 3 anos. E, eu vim aprendendo muita coisa. Então, eu vim aprendendo a ser uma pessoa melhor. Porque, antigamente era muito vergonhoso. Então, era só na minha, não era muito de falar.
Até dentro de casa eu tinha vergonha de falar. Olha só. É, E aí- agora tá no podcast, velho? Tá bom pra vocês, queridos? Receba! Aí ele foi me encorajando, aí tirou um pouco da minha vergonha. Aí hoje em dia eu tô aí. Tamo lutando aí. É engraçado ver que a árvore que dá frutos e que traz outros frutos, né? Verdade. Porque teve o mestre que te passou o projeto, que eu falo que é uma honraria, falo que são bens Gente, muito que dinheiro honrado, não paga, muito honrado, não senti é? muito honrado. São honrarias, né? Ele te passar. Aí você, você falou, eu vou honrar, através desse seu compromisso, nasce outros frutos que trazem outros frutos. Isso é impressionante. Falo que é realmente a corrente do bem através do esporte, né? Através do karatê, né, seu Guilherme? Fala, meu amor, um pouco de você. Seja muito bem-vindo, Cacau Pod. Obrigado. Boa noite para todos. Meu nome é Guilherme, como ela já falou, mas na verdade é Carlos. Uma pessoa me conhece como Guilherme. Mas- Ele me fez... Cadê meu Pessoa diretor? que tem dois Não, nomes enjoados. eles estão tentando me trollar nesse programa hoje. Eles estão tentando me trollar. Ele me fez uma ressalva, que o nome dele é Carlos Guilherme. Cadu, como é? Não, Como é é? Carlos Guilherme. Carlos Guilherme. Mas era pra chamar de Guilherme. Aí ele chega aqui, meu nome é Carlos, mas me chama... Eles estão me trollando hoje. O cara tem ensino o quê? A trollar a apresentadora. Fala aqui. Então, tenho 24 anos, sou, digamos, o mais velho na equipe. Então, chega a ser meio que um exemplo para eles. Digamos que a maioria dos meninos tem o Mikael, tem o Pedro, tem o Arthur, tem o Rafael. Então, digamos que entre eles eu sou, digamos que um exemplo. Então, eu vim puxando aos pouquinhos o pé de outro, vamos, e acabou que tá todo mundo lá treinando. Tô no Karatê já há 10 anos, já fui de outras equipes, já fui de outras academias, já fui federado, voltei novamente agora para a federação. Vamos estar competindo agora em junho, né? Campeonato Santos. Liga Etapa Santos. Santos, vamos estar participando. E o Karatê me ensinou muita coisa desse tempo para cá. Teve um tempo de 2016 até 2020, 2021, eu fiquei sem treinar. E eu senti muita falta disso. Por conta de serviço, exército, essas coisas, escola. Resolvi dar uma parada, só que foi a pior coisa que eu fiz. Sério. Foi agoniante, ficar tipo, caramba, tem uma coisa fazendo falta. E tentava buscar em outros esportes, que nem sou ciclista também, faço downhill. Então, Tá ok? downhill. Não, eu... Eu tô falando que tá abrindo um novo, Não, uma nova pauta de atividade dos esportes. Nós vamos trazer mais. Se quiser trazer, eles estão tamo aí. abrindo, Mas eles traz estão um abrindo pessoal também. outro leque dentro do Cacau Pod, que a gente conhecer mais dos esportes. Eu não sei do que ele tá falando. Descida das escadarias de Santos. Obrigada. Não quem não fala desse de escadaria de Santos? Eu sei o que ele tá falando. Aí, esse povo tudo americanizado, não entende nada. O que ele faz, ele também me puxou hoje em Eu dia. puxei ele, Faz. tamo Você indo, também? vamos embora. A Vamos gente puxando vê outro. aqui nessa mesa os verdadeiros sentidos do legado. A gente vê a importância de plantar a boa semente e desse legado. Eu queria perguntar para vocês dois uma curiosidade que me veio agora. Na sua fala, quando você fala assim, Cacau, eu fiquei 2 anos, 1 ano aí parado e me fez muita falta. E vocês são de uma geração que tem muitos conflitos psicológicos, emocionais. Eu não queria falar isso, eu não quero ofender a geração. Aí, mas você pode falar que é da sua geração. É uma geração que é necessidade de nem sabe o quê, que tem problemas emocionais, assim. Do que veio essa minha fala, do que me surgiu essa curiosidade do que você falou. A saúde mental, a qualidade da saúde psicológica, emocional de vocês, ela tem esse impacto através do esporte, através do karatê e do trabalho que tem o projeto? Tem. Bastante. É. Como eu disse, que nem eu fiquei sem treinar um tempo. Então, eu senti essa falta. Falei, não, eu preciso voltar, não dá pra ficar sem. Não é nem tipo, voltar a competir, voltar... Não, eu preciso voltar a praticar o karatê. Porque eu me sentia que eu tava, tipo, mais impaciente, não tava conseguindo me desenvolver mais. Até alongamento em si, tipo, eu não conseguia fazer movimentos que antigamente eu conseguia. Então,
ajuda muito, muito, muito. É E também verdadeira frase, corpo mente. são, mente sã. Sim. É sobre É isso? isso mesmo, é isso mesmo. Eu sabia. Ai, que bonitinho, né? Tá orgulhoso? É Sansei também? É, sim. Porque Sansei, tudo é Sansei? Sem ser acima da faixa preta. Ah, tá, obrigada. Gente, Tanto aprendizado... no karatê como no judô, É por isso que jiu-jitsu. você me entendeu. Você entendeu a minha pergunta, tá vendo? Tá pronto já pode ter podcast. Pode ter podcast ensinando sobre... O que eu sei que no judô é, né? É osso também? É osso. Também. É, A base é a mesma, a gente? palavra da filosofia. os tem um grande significado também, né? Obediência, superação e sucesso. Nossa, vou começar a usar. Se eu ver sucesso, quero. Gente, eu sou. Superada também. O sucesso tá chegando. Tá chegando. Ô, Sabino, sabe que eles falaram... Eu acho uma curiosidade aqui na história de Sabino. Guilherme ficou um tempo fora do karatê, mas o mestre aqui também se aventurou em outros esportes. O que aconteceu, meu amigo? Então, foi a minha segunda paixão, futebol. Gente, eu quase fui profissional, né, no futebol. Treinei nos juniores ali do Santo André. E eu sou filho, né, de um ex-jogador profissional. Meu pai foi profissional da Portuguesa Santista, Caldense, outros times no interior. Meu pai, você que está nos assistindo aqui, já jogou com meu pai e conhece. Meu pai foi o chamado de Biri Cardial, meu pai. Então, foi um grande exemplo. Aí quando eu larguei karatê depois do Mundial, aí depois que a gente veio, né, no Mundial, aí a mídia, na televisão, aí a gente representando ali o nosso bairro. Aí eu, do nada, deu aqueles 5 minutos e falei, gente, a partir de hoje não veio mais. Mas tu tá louco, rapaz. Aí começou, é campeão mundial, Sabino. Tu é 4 vezes campeão santista. Rapaz, tem exemplo pra nós. Endoidou de vez. Rapaz. Aí chegou ao meu conhecimento, Cacau, que o Chiquinho, né, o Francisquinho, até chorou. Por quê? Porque a gente era muito apegado ali, como um pai e um filho. Entendeu? E nisso, aí eu fui ali seguir a segunda paixão, que era futebol. Quase fui. Aí quando não deu certo o futebol, aí eu retornei pro karatê de novo. E volta o cão arrependido, com as orelhas abaixadas. Só que vocês não, talvez vocês não entendam muita coisa. Eu sou do interior, gente. Então, sabe que eu tô descobrindo que eu tenho falas próprias. Que eu falo as coisas, as pessoas não entendem por quê, porque é coisa do interior. Porque eu sou do norte. Então tá bom. Seja muito bem-vindo, 2 interioranos, a gente fala a mesma língua. Então tem isso lá, quando a pessoa vai... Não era pra tu ter saído, mas era porque vale a experiência, né? Mas a gente estranha, todo mundo com certeza estranhou esse lugar. Você tá em ascensão. Tava em ascensão. Onde que você vai fazer o quê no futebol, menino? Mas foi difícil. Muita gente me aconselhando, rapaz, pensa bem. Eu falei, não, é isso que eu quero, é a minha segunda paixão. Eu amo futebol também, mas rapaz... Não teve um lugar de você querer... Que eu vejo que você é uma pessoa de honrar as outras pessoas, as pessoas que você tem carinho. E não foi um lugar de você honrar teu pai? Também? Com certeza. Imagina a alegria do paizão, né? Meu pai, olhando e vendo assim, poxa, era um sonho, né? O filho sendo um profissional. Infelizmente não deu certo, né? Mas pelo menos eu tentei, eu bati a porta. Eu sei como que é ali, na área de futebol, porque eu vivenciei. Eu tive ali dentro. Mas o karatê já tá, né? Já tá na veia, né, querido? Na veia, né? Você sabe, outro lugar que eu observo aqui, e eu queria que você falasse do lugar do treinador. Porque eu acho que a responsabilidade é você com você. A responsabilidade de você se dedicar, de você treinar. Só que agora você prepara pessoas. Agora os seus meninos estão prestes... É o primeiro campeonato de vocês? Não. Ele é o segundo. Como que fica esse lugar de você não estar em cena propriamente dito e os seus pupilos, os seus frutos estarem na arena? Como que fica esse lugar? Muda? Com certeza, né? Porque eu vivenciei ali, nos campeonatos, os títulos.
né? Torcida gritando, a família gritando, é campeão, os professores, as pessoas. O que deixa a gente emocionado é pessoas que falavam assim, olha, eu me espelho em você. Então, nisso, sabe, tu fala, poxa, meu trabalho está sendo bem feito, pessoas se espelhando em você. E hoje, né, o projeto Bom Combate, Cacau, eu estou formando campeões. Mas peraí, não é só campeões com medalha ou troféu, mas principalmente campeão na vida, um campeão, sabe, um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu sou um campeão vencedor. Principalmente, hoje em dia, eu sinto orgulho dessa cor. Porque hoje em dia, né, pessoas negras, tem gente que não aceita pessoa negra, está em evidência, né? Mas eu sinto orgulho hoje. Eu hoje, graças a Deus, tenho sido exemplos, não só no meu bairro. Eu posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço? Olha aqui, ó. Mande abraço. Eu quero mandar um abraço para a minha comunidade de Vila Margarida. Cacau, ali tem sonhadores ali, sabe? Tem guerreiros. Quero também E vencedores, né? Eles aqui. Ó, hoje tudo isso que está acontecendo na minha vida, primeiramente é Deus. Mas é através de um amigo meu, né, que me indicou ao jornal Gazeta Vicentina. Que depois de lá, foi pessoas querendo me conhecer. Foi o barbeiro Coquinho. E também é uma grande referência na comunidade lá. Ter uma vida de superação fora de sério. Então, Coquinho, muito obrigado. Um beijo no coração. Agradeço muito a Deus através da vida dele, que ele me reconheceu, me indicou e hoje a pessoa sabe quem é o Sidney Sabino. Você me enrolou, né? O que eu perguntei pra ele não me respondeu e ele mandou abraço. Que eu disse pra ele, eu quero saber qual é a diferença de você ser o atleta e de você ser o treinador. Se a responsabilidade aumenta, você com você. Ah, com certeza, aumenta sim. Porque antes eu era o atleta, só vivia disso. Só viajava direto, lutava praticamente semana a semana. Às vezes ficava 3, 4 dias, né, em determinada cidade, se preparando para disputar o campeonato. Agora, hoje, como professor, hoje eu estou treinando eles como atletas, passando a minha experiência para eles, sabe? É tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que na luta que eu fui vitorioso, hoje eu passo a minha experiência de campeão para eles. Mas é importante também, você sabe que a gente falou desse negócio da geração? Eu não quero falar, não vou falar. Dessa geração que está mais fragilizada, eu acho que dentro desse treinamento que você dá através do karatê, eles aprendem também a lidar com as frustrações. Porque você não vai ganhar sempre. Isso nem, claro, não é? Claro. Então eu acho que realmente você aí realmente está nesse lugar de você preparar campeões para a vida, para além da medalha, por conta disso, de você estar preparado para lidar com os nãos da vida. Não tem esse lugar para vocês? Não é à toa que no primeiro campeonato que eu disputei eu até perdi. Eu fiquei em 4º lugar nas 2 categorias, tanto o Shiai como o Kata. Eles voltam com o nome. O Shiai, você já explicou. O Shiai... Shiai Comitê é luta para competição. Kata é luta imaginária. Eu tô tentando entender luta imaginária. Que depois a gente vai demonstrar para você aqui. Tem vídeo, a gente mandou Tem vídeo aí, Di? Por favor. Ele vai colocar... O meu diretor vai colocar e ele vai explicar, ele achar lá. E ele vai colocar e ele vai me explicar. Porque para mim é muito abstrato. Ai, que bonitinho. O que é aquele cabeludo lá? O que é aquele louro lá da ponta? Esse aí é o quê? É o Kata. É a luta imaginária. Existe um campeonato? Existe. As duas especialidades. Tanto o Shiai e o Kata. No caso, o sensei, a especialidade dele é kata, Shiai Comitê, e a minha área eu já me identifiquei mais no kata. Que é esse aqui. Olha os dois lá, um atrás do outro. Ó, o Pedro também aqui, ó. Também, menino do projeto. Tem o Arthur também no meio.
Nossa, maravilhoso, gente. Isso dentro do campeonato, você tem que responder os movimentos através de um comando? É assim? Como que Eu quero entender como que funciona um campeonato de uma luta imaginária. Você vai fazer, tipo, tem vários katas e nesse meio desses katas você vai fazer o comando você mesmo. Tipo, dentro dessa cabeça você vai fazer a Sua contagem, sequência. a sequência. Isso que eu Tem quero um entender. ritmo. Tem um ritmo. Tem o ritmo do kata de treino, que tipo é comandado compassadamente, tipo Ichi, Nin, San, Chi, que é a contagem em japonês. Tá. Aí no campeonato é uma Contagem diferente. É uma contagem diferente, tipo, Ichi, você faz 2 movimentos. Nin, aí 2 movimentos. Aí assim Só a vai. diferença é que você no campeonato vai falar it e não. Não. Você vai fazer isso mentalmente. sua mente. Pensamento. Você se prepara, É você e você. aí você começa. Você e você. Entendeu? Aí pá, tu começa. Nossa. Diferente. É muito desafiador, né, gente? Porque você tem que... Não, porque eu tô pensando aqui, ó, a leiga. Você tem que lidar com ansiedade, você tem que ter um autocontrole e você tem que ter essa sequência memorizada, correto? Sim. Porque é muita coisa, gente. Realmente é pra vida. Vocês não têm problema de memória, né? Eu tinha muito, hoje em dia não tem mais não. Eu vou ter que fazer karatê. Agora se eu melhoro a questão da memória. Um negócio que parece que não ajuda, mas ajuda é a ansiedade. Ah lá, isso que eu falei, a questão emocional. A ansiedade ajuda muito também o karatê. Tanto na parte do kata. O Maravilha. kata ajuda muito nisso, nessa parte da ansiedade. Ô Sabino, dentro do projeto existe, porque você falou sobre comprometimento, disciplina, né? Tem que ter Respeito. todo essas diretrizes de dentro. Isso corresponde também à escola, porque pela idade, se o mais Principalmente. velho tem 24, que um cara de 16, tem isso também. Vocês fazem esse acompanhamento para estar no projeto? Com certeza. A gente sempre chama os pais, pergunta como que o seu filho, como que está ali na escola, convivência, na na escola. Se tá, porque eu já, antes de eu começar a dar aula, primeiro eu converso. Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Como foi o teu bom dia? Como foi o teu dia? Aí cada um vai falando. Não é chegando assim logo, começando a aula, não. Primeiro conversa. Tudo bom? Como você tá? Como foi a sua semana? Como foi o seu dia? Ah, sensei, hoje foi um dia assim, eu tava meio triste aqui. Ah, hoje foi um dia legal, entendeu? Para depois começar a gente a dar aula. Existe um acolhimento antes, Isso, né? mas eu converso dizendo, se não estiver bem na escola, com certeza não serve para estar num bom combate. E se for briguento na rua ou na escola, não serve para fazer parte, nem vestir a camisa do projeto Bom Combate. Por quê, Cacau? Por quê? Porque se brigar na rua ou for mal educado com alguém, ou ignorante, quem vai... vão atrás de quem? Quem é o responsável? Não vai ser eles, é o Sidney Sabino, é meu nome ali. Então, peraí, esse professor Sidney Sabino está ensinando os meninos... É desse jeito que você está preparando os campeões? Está agredindo as pessoas na rua, não. Isso aí jamais eu aceito. Eu sempre explico para ele, eu quero frisar dizendo, seja educado, respeita as pessoas, mas outra coisa, karatê é para você se defender, não é para agredir ninguém. Se alguém for te agredir, não tem jeito de conversa, aí você vai botar em prática o que você aprendeu. Se Uma defender. coisa que eu aprendi na minha primeira academia, que o karatê, digamos que ele é mais focado na defesa. Se a pessoa te agredir, você revida. Você não vai apanhar à toa. Mas também evita a briga. Leva no papo, conversa. Nunca tome a atitude, tipo, de dar o primeiro golpe. Porque senão você vai sempre sair como errado. Mesmo você estando certo, você sai como errado. Não, até isso, né, Verdade, gente? verdade. Tem eu acho muito interessante dentro do esporte esse ensino que existe do autocontrole, do cognitivo mesmo, de você lidar com o meio. Eu acho A maravilhoso. situação ali, né? É maravilhoso. E a responsabilidade, viu, Sabino? Porque dentro dessa conversa aqui eu tô vendo o grau de responsabilidade que você tem, porque você está tocando com os sonhos, as expectativas, com as possibilidades, né? Acho que
É uma forma que você retribui pela pessoa grata que tu é. Verdade. É grato, hein? Muito. Você retribui através desses frutos aqui que a gente vê hoje. Com certeza. E que eu falo para eles, gente, se vocês ganhando ou não ganhando, vocês são o meu troféu. Só de estar ali junto comigo. E também, Cacau, posso mandar um abraço? Não pode. Não, mas essas pessoas... Não, é proibido. Especial, Gente, tem que mandar, se eu vou apanhar. Tem que pôr limite, tem que pôr limite. Tem limite. Eu vou fazer que nem aquele mesmo. Limite! Tem que ter limite. Não, eu não consigo completar uma frase com ele se ele mandar abraço. Ele tá me enrolando com essa história de abraço dele aí. Vai lá, meu amor. Esse abraço... O meme do abraço, que sabia. Esse abraço é para as pessoas especial que eu tenho na minha casa. Eu que tenho que falar dessas pessoas, não é tu e agora? A minha esposa, Daiane Sabino. Ele corta a minha pauta. Ele acabou com a minha pauta. Vai. Ele gente, deixa eu explicar para vocês essa resenha aqui. Ele cuida de muitas vidas, mas ele tem vidas preciosas, que é sangue do sangue dele, que é parceira, que eu acho que para estar do lado de um cara com um propósito desse, tem que ser muito parceira, muito. E os frutos, né, dessa parceria, que são as filhas. Fale da sua família, meu amor. Esse é o abraço mais importante dessa mesa. Muito importante. Quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa, Daiane Sabino, amor. Te amo. Obrigado por estar sempre comigo. É uma guerreira, sempre está me apoiando. Tenho 2 filhas. Tenho a Evelyn Cristina, de 14 anos, e tenho a Ana Cristina, de 7. Eu costumo dizer nas reportagens que a Evelyn Cristina, de 14, é 110 volts. E a Ana, de 7, é 220 volts. Haja karatê, hein? Então precisa nem explicar. Haja karatê pra colocar a ordem, cara. Da casa dele, ela subiu na parede. E elas não vão pro karatê? Então, a Ana tá comigo, a Evelyn tava treinando, aí depois fala, não, eu quero capoeira, aí eu quero balé. Falei, filha, o que você escolheu? O pai e a mãe. Esporte. Pai abraçava, te respeitar. A esposa também estava comigo, aí começou a trabalhar, mas logo já vai estar de volta. Tamo aí. junto. Agora, se quem quer apresentar, conhecer o projeto, investir no projeto, que eu acho que essa visibilidade que você busca realmente é para que o projeto seja cada vez fomentado e alcançado mais espaço. Gratuito, é um não projeto gratuito. Onde que fica? Quero levar meu filho para começar. Meu filho tá dando um problema lá, vou levar pro Sabino dar um jeito. Como é que é? Onde que a gente encontra o projeto? Então, é lá no bairro de Vila Margarida. Hoje em dia, graças a Deus, aí veio mais uma conquista nossa. Quero também mandar um abraço pro professor Clemi, né? Dali do Império, ali de futsal. Também uma grande referência no bairro de Vila Margarida. E abriu também um espaço para o Bom Combate, ali, mostrar o seu trabalho de karatê. Qual é o endereço? Então, o endereço eu tô com uma criança dando trabalho, subindo nas paredes, eu quero levar lá no Bom Combate. Então, eu vou começar agora, mês que vem, né? Dia 11, né? E referência, o nome da rua ainda não recordo, mas é pertinho ali do supermercado Atalaia. Ah, tá bom, certo. Pertinho do supermercado Atalaia. Depois eu mando. Ali da região, manda, coloca na hora que eu colocar, tá coloca bom. lá no postzinho. Tá bom. Coloca, compartilha o endereço. Essa oportunidade a gente vê o quanto que é importante, a gente vê uma juventude meio sei lá, e quando a gente traz, eu vou trazer sempre não, gente, calma. O propósito da Cacau é sempre trazer projetos e pessoas para agregar, para trazer valor, essência. Vocês já sabem a fala da Cacau, comprometimento da Cacau aqui. Então, eu acho que quanto mais adolescentes, jovens tiverem, olha a diferença na vida desses meninos aqui. E um levando o outro, um incentivando o outro. Ele já arrumou o endereço, gente. Achei aqui. Mexe com o homem. Rua Alcides Alves de Carvalho, 1770, Vila Margarida, México 70, próximo da Igreja Peniel. Maravilhoso. E rede social do Bom Combate?
Então, Tem que fazer a rede social Tem só o do Bom Instagram, tem o Combate. Instagram, Tem Instagram. Então tá. Projeto Bom Combate. Porque a gente é assim, a gente quer um serviço completo. A gente não brinca em serviço, não. Que é de tanta importância, de tanta transformação. A sua vida transformada. Hoje, da porta do karatê, a gente vê os meninos descendo as escadarias. Já joguei Como que bola chama? também. Esse das escadarias de Santos. Não, o nome que tu fala. Downhill. Downhill. Ah, eu quero também mandar um abraço. Ah, se tá podendo. Gente, Se tá podendo. eles estão me deixando brava com esse negócio de abraço. Ah, Vai. tem que... Mandar um abraço pro Fábio lá da Casa Downhill, que tá sempre fortalecendo nós com as peças. Eu e o Tamo junto, Micael. Fábio. Tamo junto, um beijo, um abraço. Fábio, fortalece Manda o umas Cacau peças, Pod, aí, a tão gente precisando, quer pedal. patrocínio. Eu vou fazer assim, quero um abraço também. Aí, gente, olha, eles estavam aqui, chegaram aqui, eles nem falavam. Tô mentindo sabendo. Tímidos, apavorados, não sei o quê. Aí agora o quê? Acho que é a cada mãe Joana que tá mandando um abraço pra todo mundo. Influência do Sansei. Ô, Cacau, Fala, meu amor. sério, eu tô muito feliz, né, de estar aqui no seu programa. Muito feliz mesmo, sabe? Esse bate-papo aqui, porque é algo assim gostoso aí, né? Esse bate-papo a gente conversa assim. E através, né, dessa minha trajetória no esporte, saiu até uma matéria minha história, na revista da Rede TV Camarote de São Paulo. Hoje em dia você está... eu vejo que existe um trabalho seu. Eu queria entender, na verdade, o intuito, tá? Com as mídias sociais. E aí você me traz... São duas informações que aí eu fico caraminholando na cabeça pra gente entender. Então, existe esse seu trabalho com as mídias sociais. Existe o trabalho... A ideia é que o Bom Combate cresça pra fora do território. Nossa. Porque visibilidade... Não é isso, gente. Visibilidade traz oportunidade. E aí você já tem um futuro Sansei aqui, que eu tô sentindo isso aqui do lado. Logo, logo. Eu percebi. Ele é o mais graduado até então. Eu percebi. A hora que ele fala assim, ó, eu era federado e eu busquei a federação Tem as novamente. medalhas aqui. Por favor, eu quero na minha mesa agora. Gente, eles trazem esse negócio escondido. Ô, diretor, quanto tempo eu tenho? Ah, e tem o Muchaco também, ó. Obrigada. Nossa! Como tá bonzinho. 14 minutos. Ele só fala 10. O que é isso? Muchaco. Deixa eu ver uma coisa com o meu diretor. O diretor, se ele ficar em pé ali e fizer muchaco, Eita, vai bater dá? Vai ser ele aqui, ó, que eu tô sem treinar. Não dá. Não, ele falou que não. Ele não. quer me matar. Eu invento. Gente, vocês não podem trazer as coisas pra mim. Olha isso, gente. Isso porque eu não parei de treinar, Cacau tá? Pod com medalhas de vencedores. Olha, diretor, fala um pouco dessas medalhas. Menino, mas tem medalha aqui de muito tempo. Você ganha medalha desde quanto? Essa aqui foi a minha primeira medalha. É por isso que eu tô vendo. Ixi, aí, meu último campeonato foi 2015. Fazer Faz barulho. um tempo. Depois disso eu parei de treinar, digamos, estagnei. Mas pretendo voltar. E eu falei pro Sensei que a próxima medalha que eu ganhar é dele. Olha, gente, olha aqui. Desde quantos anos? Eu treino desde os 8 anos. Gente, a primeira medalha dele tá até enferrujadinha, bonitinho. Isso é valor. São 2, Digamos 4, que aí não- 8 medalhas. Não tem, digamos, um valor estimado em dinheiro, aí tem um valor emocional em si. Mas aí esse aí que não Nada ninguém compra. paga. Isso aí ninguém paga. verdade. Porque eu entendo, a gente está falando do quanto o karatê fomenta a transformação na vida de vocês. E aqui é materializado essa transformação. Cada medalha dessa tem uma história por trás. O Sabino é prova viva disso, que transformou a história dele em inspiração para tantas vidas. Vocês estão aqui para certificar isso. E todo atleta traz isso, dessa superação e dessa transformação de vida. E a gente escuta muito isso. Cada medalha tem... Porque tem as fases da vida, né, o Sabino? É muito sofrimento, muitas lágrimas. E eu tenho por mim, né? Eu tinha de tudo para dar errado. O errado deu certo.
Tá transformando vidas. Tudo, e hoje, né, tem aí os frutos aí. E digamos que a minha história, no começo, foi bem próxima da história do Sensei. Digamos que o Karatê chegou antes de muitas coisas, tipo, até mesmo celular. Na época não tinha celular. Então, a minha distração era o Karatê. Eu saía da escola, chegava em casa, comia, mãe, quero ir pro Karatê, quero ir pro Karatê, quero ir pro Karatê. Mas não tava na hora, não vai. Chegava a hora, ia correndo. Da onde que... Porque assim, ó, temos duas histórias diferentes, duas histórias diferentes. O Mika, ele foi para lidar com a timidez dele, né, através do seu incentivo. Mas você já tinha essa vontade. Da onde nasce esse interesse pelo Karatê? Um desenho da cultura. Cultura é vida, gente! TV Cultura é vida, eu falo que nós somos frutos. Mentira, conta! É boa demais. Eu assistindo um desenho, gostava muito do desenho, se eu não me engano era do Arthur, depois da Vila Sésamo passava ele, aí teve um episódio que ele resolveu entrar no Karatê. Falei, pô, legal, Karatê. Gostei. Aí eu comecei a pesquisar, ir atrás de revista, porque na época não tinha celular, era celularzinho de botão Nokia. Falei, vou ver revista, via Globo Esporte, pesquisava Karatê, ia atrás de academia. Pai, quero ir pro Karatê. Ele, tu quer ir pro Karatê? Eu falei, quero. Vamos dar uma volta. Deu uma volta, toma. Tá aí o teu presente. A importância de a gente ter... Gente, minha cabeça, eu falo que todo programa, minha cabeça tá fazendo assim, meu diretor, tá tudo bem? Virou 5? Tô falando desse jeito? A importância de a gente ter o comprometimento de trazer conteúdos que incentivem, que fomentam e que mostrem para essa galera, para nós mesmos. A gente vê hoje tantos empreendedores. Sabino é um homem empreendedor através do esporte. E hoje a gente não tinha, a gente vem de uma realidade que nunca ia falar, você pode ser empreendedor. Não existia isso. Com certeza. E isso a gente aprendeu com o que a gente aprende assistindo, a gente gasta muito tempo. Hoje é celular, antes era TV, né? Então é importante a gente ter esses programas. E pais de hoje em dia que não tem mais os programas infantis, TV Cultura não falha. Vai, que aqui ó, temos um futuro atleta que já é campeão. Futuro não, ele já é um atleta campeão. Sabino, deixa suas considerações finais, seus abraços finais. Você tem 1 minuto. Tá bom. Também quero mandar um abraço a todos os funcionários ali do supermercado Atalaia. Mandar um abraço ao gerente Seu Aloísio, ao subgerente Kaique, ao encarregado Matheus, todos os companheiros ali, todos amigos, do menor até o maior. Um grande abraço. Muito obrigado, Ana, por ter sempre me abraçado, né? E também quero deixar 2 frases que eu sempre carrego aqui, guardo no meu coração. Eu quero passar a todos vocês. Eu posso pedir para você encerrar com as 2 frases? Eu me despedir dos ser. Meninos Pode primeiro? Ser, pode ser? Mica, muito obrigada. Gostou, fio? Muito obrigada, viu, querido? Sempre as vitórias de vocês. Compartilhem com o Cacau Pod. Aqui é a nossa casa. Posso mandar um beijo pra minha mãe? Por favor. Beijo, mãe. Obrigado por ter me colocado nesse mundo, né? E por ter me motivado nessas coisas. E obrigado por sempre estar no meu lado e me motivando sempre. O poder da família, gente. Sempre tem. Gui, muito obrigada, irmão. Obrigada por compartilhar suas vitórias aqui com o Cacau Pod. Quando tiver mais eu trago, que é isso. Por favor, esse aí já virou de casa já. Eu nem preciso convidar. Cacau, quando tiver mais eu trago. Sabino, as frases pra gente encerrar esse episódio de hoje. Isso, as frases, né? Obrigado, né? Por ter nos recebido aqui. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Diogo, muito obrigado, tá bom? Obrigado por tudo aí também, toda a equipe, estão de parabéns. Obrigada, amor. E o carinho de todos, né? Que quando você passa na rua, o pessoal te para, quer tirar foto. Era a frase. Te elogia. E essa frase é muito forte, que eu sempre passo pro pessoal assim, que é essa. Nunca desista dos seus sonhos, ou seus sonhos vão desistir de você. Outra, é normal respeitar a tua história, a nossa história, mas não gostar de você. E a última,
É a última que a gente venha fazer, né? Que a nossa vida exija respeito sem precisar das palavras. É isso aí. Postura, gente. Postura. Eu acho que é um aprendizado esse episódio de hoje. Eu que te agradeço por ter me esperado. Você sabe muito bem. Ele não desistiu. Cacau passou por um momento de transição e não teve uma semana que eu não recebi mensagem do Sabino. Então era uma questão de honra eu abrir esse espaço. Eu falo que a pessoa ainda te dá credibilidade quando você passa por esses momentos de transição e tudo mais, e a pessoa ainda assim fala, não, eu confio no seu trabalho e eu quero compartilhar o que eu tenho de melhor, porque isso aqui é o melhor fruto, lógico que as filhas, mas dentro do projeto, dentro da transformação de vida dele, e compartilhar com a gente. A vocês, meu Cacau Lovers, muito obrigada por mais um episódio. Tela VIP, obrigada pela paciência, pela parceria. Nos vemos semana que vem por mais um episódio mega especial. E vocês, pega a galerinha, corre pro bom combate. Um beijo, até a próxima.